firme a sua confissão. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Salmos 27. Salmos de número 27. Esse texto é um texto lindo, extremamente conhecido. Aliás, cantamos hoje, aqui no início dessa live, né? Tu és a minha luz, a minha salvação, e em ti me renderei. Muito bem. Salmo 27. Eu quero pedir a você, como costumo fazer, que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós não vamos fazer uma reflexão solta, vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Então, sendo assim, é importante que você mantenha aberta para que você vá acompanhando ponto a ponto daquilo que nós vamos discorrer aqui. Então está aqui, Salmo 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior de seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me ao meu coração. Me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora, e será eternamente. É assim que os antigos costumavam fazer, depois de celebrar o Senhor com uma canção tão linda como essa. Que coisa linda essa oração! Aliás, a palavra de Deus, ela é extremamente atual, totalmente atual, não é? E esse texto, ele me ressalta os olhos esses dias, porque tudo que precisamos entender sobre esse conglomerado de tristeza, de dor, de angústia, de perseguição invisível que se construiu a partir do Covid-19, a pandemia, a quarentena e as consequências horríveis no lado político, no lado econômico, social. Meu Deus, é tanta coisa ruim que eu penso que esse texto ele foi escrito e foi para mim e para você para os dias de hoje. E esse texto, louvado seja Deus, ele me diz uma mensagem muito forte e que eu quero dizer para você. E a mensagem é: mantenha firme a sua confissão. Mantenha firme a sua confissão. E eu digo isso porque quem prometeu é fiel para cumprir. Está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 23. Nós precisamos manter firme a nossa confissão por uma razão simples. Quem prometeu, pode cumprir.
Quem prometeu não mente. Manter firme a confissão aqui antes de qualquer outra coisa, e à luz desse texto, esse texto, como disse para vocês, ele é atual exatamente por isso, porque ele aponta para mim que no momento em que eu pensar em titubear, de mudar a minha confissão, ele me dá alguns ingredientes, algumas dicas. Ele me diz como eu faço para permanecer segurando aquilo em que eu confio, segurando em Deus. O Davi, quando escreve esse texto, os historiadores dizem que muito possivelmente ele estava sendo perseguido por Saul. E essa perseguição, obviamente, não é de uma pessoa só, não é? Saul representava todo o poderio, representava tudo de ruim. Aquela perseguição tipificava diversas outras consequências. Será que temos vivido alguma coisa semelhante a isso? Parece que uma coisa só desencadeia numa série de outras coisas. Numa série de outras coisas. E quando chega nesse momento, o que a gente pensa é, peraí, como é que eu vou fazer para manter firme, para segurar tudo aquilo que eu acredito? Como é que eu vou fazer para segurar aquilo que eu confessei a vida inteira? Quando tudo estava bem, quando eu conseguia ir à igreja toda quarta-feira para oração e estudo bíblico, quando eu conseguia me reunir com os irmãos no sábado, os irmãos jovens, quando eu conseguia a escola bíblica de manhã, não é, irmã Dina? E de manhã, né, Gil? Tá ali, Marisa Bovo. A gente tá junto, que coisa boa. Aquele lanchinho antes, depois, aquele encontro à noite para a grande celebração. Viver aquele momento todo ali e manter firme a confissão? Tava bom, né? Agora, como é que eu faço assim à distância? Na verdade, eu penso que nós estamos vivendo aqui o suprassumo da possibilidade de pôr toda a fé à prova, não é? De colocar tudo que eu creio à prova. Eu sustento ou eu não sustento? Para uma sociedade como essa nossa, que há muito tempo, olha, a ideia de uma sociedade que já não costuma sustentar muito o que pensa. Nós vivemos num tempo em que, há muito tempo, isso não é coisa do Covid, não. Há muito tempo, a gente não consegue segurar durante os vendavais, a gente não consegue segurar o que crê, a gente titubia. Foi assim com Pedro, quando estava caminhando sobre as águas. Lembra dessa história? E ele titubia e quase cai. Mas isso não é coisa só lá do passado, é nossa também. Zygmunt Bauman, ele costumava dizer que a sociedade ela é líquida. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito líquido. Se desfaz, corre pelos dedos. A gente nem consegue segurar. É exatamente isso que acontece também com a nossa fé. E essa semana, como eu disse para vocês, eu estava pensando muito sobre isso, porque eu tenho recebido algumas ligações, eu tenho me encontrado com algumas pessoas no trabalho, porque o meu tipo de trabalho me obriga a sair de casa, então eu encontro uma pessoa ou outra, e eu encontro algumas pessoas por aí, e elas estão desesperadas, e elas nem sabem no que crer, porque a liquidez daquilo que cria, aquilo que confessava, já se esfacelou, já se perdeu. Hoje eu quero dizer para você, mantenha firme a sua confissão, porque quem fez você chegar até aqui vai fazer você atravessar todo o deserto. Receba essa palavra da parte do Senhor. Até o final da ministração dessa palavra, até o final da exposição dessa palavra, o Espírito Santo vai confirmar exatamente isso no seu coração. Filha, filho, mantenha firme a sua confissão. Muito bem, Josiane. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para segurar aquilo que eu sempre defendi? Como é que eu faço para manter firme minha confissão? Bom, esse texto foi escrito por alguém que estava vivendo mais ou menos o que nós estamos vivendo.
e segurar a confissão, passa em primeiro lugar, coloque seus olhinhos lá no verso 1, veja o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha, em primeiro lugar, encare a realidade a partir da perspectiva de quem Deus é para você. Eu vou repetir. Se você quer manter firme a sua confissão, a primeira coisa que você precisa fazer é encarar a realidade a partir da perspectiva de quem Deus é para você. Para Davi, Deus era luz, Deus era salvação e Deus era fortaleza. Ora, pois, se nós ficarmos aqui, talvez a noite inteira, nós poderíamos falar desses 3 pontos do que Deus representa para mim e para você. No primeiro lugar, Deus é luz. Olha, escuta isso aqui, que João escreveu muito tempo depois, lá pelo ano 60, 61 depois de Cristo. João escreve isso dizendo, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sabe o que é que acontece? É muito difícil permanecer crendo no escuro. É muito difícil permanecer segurando aquilo que acredita quando todas as coisas estão obscuras, cinzentas. E sabe o que é que acontece? Não existe outro tipo de luz que possa iluminar o nosso entendimento, senão Deus. As pessoas que estão perdendo toda a clareza da vida, eu encontrei esses dias uma pessoa que estava tão mal, e eu até falei assim, olha, pelo amor de Deus, deixa eu lhe dar um conselho. Pare de assistir jornal. E isso vale para todo mundo, vale para mim, inclusive. Pare de assistir jornal. Porque a gente precisa estar informado, mas não deformado. E parece que aquelas informações lançam negritude na nossa mente. É uma coisa ruim, a gente fica escuro. O entendimento fica entenebrecido. A gente só vê coisa ruim, é só dor. Parece que estão contando, sabe aquela coisa, tem gente que se empolga em contar, você sabia? Nas últimas 24 horas, morreram 8 pessoas a mais, só no nosso bairro. Você sabia que o mês passado, nós só... Para com isso, para de estar lançando treva na sua mente, lixo espiritual. Tem coisa que você precisa tirar isso da sua mente e colocar luz. E Deus é luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Veja, eu não estou dizendo que você vai viver alienado, que você não vai buscar informação. Eu falei, busca informação, não deformação. Eu preciso usar álcool em gel, eu uso. Eu preciso, usar máscara, eu uso. Eu preciso ficar em casa, e eu fico quando posso. Eu preciso, tudo bem, mas para de estar vivendo tanta treva. Deus é tua luz. Há pessoas que não conseguem dar um passo, travaram com tanto medo, porque o medo faz isso. O medo ele amarra a gente, sabe? Amarra a gente. É uma coisa terrível. Mas Deus é luz. O salmista diz, Deus é minha luz. E não só luz. Ele diz que Deus é minha salvação. E é tão interessante isso, porque a palavra salvação no hebraico, ou seja, na língua em que essa canção foi composta, escrita, ela tem um leque muito grande. Não é como na língua portuguesa, que salvação indicaria, por exemplo, livrar alguém de algo. Não é só isso. Salvação no hebraico, nesse contexto aqui, é salvação, é liberação plena da maldade. É libertação plena da escravidão. Sabe, Davi, nesse contexto, ele vivia mortificado, como diz lá no texto que eu falei que publiquei. Davi vivia morto. E deixa eu lhe dizer, a salvação em Deus tira você desse estado. A salvação de Deus não é só para o futuro, para o porvir, não. A salvação de Deus é para hoje também. É a salvação da sua alma.
no sentido de viver angustiado, preso. Deus é a minha salvação. Davi dizia, eu estava perdido, eu não sabia nem por onde começar, mas ele clareia meu caminho, ele é a minha luz e ele é a minha salvação. Quando a gente tem essa consciência, aí entra a terceira perspectiva de Deus em nós. Ele é a nossa fortaleza. E fortaleza aqui tem um contexto muito histórico. Fortaleza aqui, as cidades fortaleza, as cidades fortes, eram aquelas cidades em que as pessoas fugiam para se resguardar nelas. Vejam bem, Deus é essa pessoa e Deus é essa cidade forte. É nele que eu tenho que me resguardar. Se eu não tiver essa perspectiva de luz, de salvação e de fortaleza, eu não vou conseguir manter firme a minha confissão. E aí eu volto a dizer o que disse agora há pouco. Eu vou estar dando margem a essa visão líquida da fé. Uma fé que hoje, tinha até uma canção que a gente cantava antigamente, hoje não se canta mais, e é até bom que não se cante, que dizia assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar. Lembra dessa canção? Bom, os mais antigos vão entender isso aí. Essa ideia de eu vivo assim, para tropeçar aqui, caio acolá, aí levanto. Eu não tenho estabilidade na minha fé. E quando eu não tenho estabilidade na minha fé, certamente é porque eu não vivi esse princípio. Eu preciso ver Deus como luz. Preciso ver Deus como minha salvação. E preciso ver Deus como minha fortaleza. Apesar de toda a dificuldade. Quem prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Muito bem. Quem foi que entrou mais? Joyce, minha princesa. É só energia ruim, é verdade. Elioni, minha querida, de Juazeiro do Norte. Glória a Deus, bom te encontrar aqui. E a irmã Gil ali dando glória a Deus. Muito bem. Como é que eu faço para manter firme a minha confissão à luz desse texto escrito por Davi? Veja bem, no verso 4, veja o que é que Davi escreve. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Você quer manter firme a sua confissão? Quer? Então eu vou lhe dizer, segura essa. More na casa do Senhor. Davi disse assim, eu não quero muita coisa, né? Eu só quero uma coisa, uma. Eu quero morar na casa do Senhor. E uma coisa eu peço a Ele, e eu vou buscar, é que eu more na casa do Senhor. Antes que você me diga, mas, José, as igrejas estão fechadas. Antes que você diga assim, eu não posso ir para a igreja não, a igreja está fechada. Eu quero lhe dizer que lá em Atos 17, 24 diz assim, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Eu não estou me referindo ao templo, igreja. Até porque, deixa eu dizer para vocês, que quando Davi escreve esse texto aqui, a casa do Senhor ainda não tinha sido construída, né? Vocês se lembram da história? A casa do Senhor foi construída depois. Não é nesse tempo aqui. Então, Davi não estava se referindo à casa, o templo, a igreja e tal. Tem muita gente fraquinha hoje, assim titubeando na fé, não consegue se firmar, e a gente faz uma ligação, olha, eu já não sei... E, minha irmã, meu irmão, Deus vai... Eu sei, mas olha, eu não sei, talvez Deus tenha outro plano, outra coisa. Sabe aquela coisa assim, desculpa, bateu na porta errada? Eu não acredito mais do jeito que eu acreditava? E sabe por quê? Porque tinha que ir para a igreja. A gente já falou sobre isso aqui. Mas tinha que ir para a igreja. E a mensagem de Deus nesse texto... Quando Davi diz assim, eu queria uma coisa só e eu vou buscar, é morar na casa do Senhor. Ele não se refere
a casa construída por mãos humanas. Não. Ele se refere à comunhão com Deus. A casa de Deus, comunhão com Ele. Eu quero é viver com Deus, eu quero é contemplar Deus. Você sabe aquela coisa do hashtag fique em casa? Se acredita que ficando em casa, a gente mitiga a força avassaladora do vírus. A gente protege pessoas e a gente se protege. Então deixa eu dizer para você, fique em casa. Mas fique na casa do Pai. Você precisa se proteger de um inimigo igualmente invisível. Que não mata o corpo, não. Mata a alma. Tem gente que não quer continuar na casa do Pai. E eu estou falando da casa espiritual. Você precisa ficar na casa do Pai. Você precisa permanecer crendo no que você cria. Você precisa manter firme a sua confissão. Somos casa espiritual. 1 Pedro 2,5. Pedro escreve no capítulo 2, verso 5, que nós somos casa espiritual. Você precisa cuidar desse templo que é o Espírito Santo de Deus e ficar nele para a glória de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Você já ouviu aquela expressão? Eu perdi a cabeça, eu saí de mim. Já ouviu essa expressão? Já? Você não pode mais sair de você. Você precisa introspectar, pensar, meditar na palavra, alimentar você dentro de você, em Deus. Você precisa cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo e cuidar da alma que habita nesse corpo. Fique em casa, na casa de Deus. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua casa, que é o Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo. Agora, o lindo disso tudo, que coisa linda, é que o salmista diz assim, que ele quer ficar na casa do Senhor para contemplar. Veja, coloque seus olhinhos lá. Eu só estou lendo o texto bíblico, leia aí também. Verso 4, ele diz assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Muita gente não consegue manter firme a sua confissão, porque não consegue há muito tempo contemplar a beleza do Senhor. Você precisa voltar ao assombro, à contemplação. Você precisa se surpreender com a beleza de Deus. Você precisa voltar a ficar assustado com tanta beleza. Sabe o que é que acontece? Depois desse período, há muito tempo já tem, gente. A gente está falando da pandemia porque é o que a gente está vivendo. Mas há muito tempo que as pessoas vivem essa falta de contemplação, esse niilismo. Lembra de Friedrich Nietzsche, aquele filósofo alemão que foi criticado por tanta gente porque disse que Deus havia morrido? Lembra dessa história? Lembra? O Friedrich Nietzsche, ele chama isso de niilismo. O que é niilismo? É que Deus, ele morreu na contemplação do povo. Bom, eu não vou discutir filosofia aqui, mas o fato é que o que nós estamos precisando é sair desse niilismo. Porque há pessoas que mataram Deus dentro da igreja. E agora, com o advento da pandemia, jogou uma pá de cal no túmulo de Deus. Porque não consegue contemplar a beleza do Senhor. Não consegue se assombrar. Niilismo é justamente essa falta de capacidade que o homem tem de contemplar a beleza de Deus. Nietzsche criticava os religiosos da época porque eles viviam só a religiosidade, só. Mas eles não viviam a contemplação da santidade de Deus. Eles não pegavam isso e transformavam em atitudes de amor para com o próximo. Parece que a gente está vivendo uma coisa parecida, não é não? É ou não? Para manter firme a confissão, você precisa voltar
a estar na casa do Pai e viver essa contemplação. Precisa contemplar a beleza de Deus e se assombrar e se surpreender. Nós precisamos de crentes que se surpreendam com a ação de Deus. Lembra dos discípulos? Quando estavam com Jesus naquele barco e a tempestade veio e Jesus dormindo e chamaram Jesus e Jesus disse: acalma, acalma vento, acalma mar, ficou tudo tranquilo. E eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse assombro, quem é esse? Você precisa voltar a sentir. Porque parece que até as orações já estão decoradas. Parece que Deus ele nos deu a oportunidade de agora ficar em casa, que é para a gente começar a se surpreender com Deus e não com a igreja, não com o período de louvor, não com o que o pastor está falando, não com o que a irmã vai cantar, não com o evento da igreja, não com o ar-condicionado novo, com a cadeira nova, com o templo novo, com as ideias, com as programações. Deus está nos dando a oportunidade de manter firme a nossa confissão, a partir do assombro, da contemplação de quem Ele é na nossa vida. Aleluia! Mantenha firme a sua confissão, a partir de quem Deus é para você, morando na casa do Pai. Agora, sabe o que acontece? Há pessoas que conheceram a Deus, desfrutaram de todo o dom do Espírito Santo, viveram durante muito tempo a luz, a salvação, a fortaleza que é Deus, mas que por conta desse período, pela falta de comunhão e de interação física, essas pessoas voltaram ao subsolo. Isso me lembra um livro chamado Notas do Subsolo, de Dostoiévski, aquele filósofo russo. Ele diz que um homem teve a oportunidade de sair do subsolo, conhecer tudo que é aqui, tudo que é daqui da cidade, a natureza, e depois ele não aguentou isso e voltou para o subsolo. E ele escreve o livro Notas do Subsolo. Sabe, tem gente que, por conta desse período, não tem conseguido manter firme sua confissão e está voltando ao subsolo. Misericórdia! Deixa eu dizer para você que você pode viver muito mais do que você vive. Independente, não é porque as atividades na igreja física não estão funcionando que você tenha que voltar para o subsolo. Você não foi feita para ir para o subsolo, viver no subsolo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, de intrepidez. Segura essa palavra aí, onde quer que você esteja. Não volte para o subsolo. Mantenha firme a sua confissão. E para isso, seja igreja. Para isso, busque viver na casa do Senhor, não a casa física. A Bíblia diz lá em Efésios 4,17 que nós somos um corpo, um organismo vivo e bem ajustado por cada junta. Nós crescemos, nos edificamos em amor. Nós somos um corpo vivo, irmãos. E o que dá vitalidade da nossa vida como corpo, da nossa fé, não é a estrutura física. Eu sei, você já deve ter ouvido isso esses dias, outras pessoas, para a glória de Deus, também têm falado sobre isso. Mas se você está aqui, é para ouvir isso. Você faz parte de um corpo vivo e você precisa nutrir a esperança da vida eterna. Isso está lá em Tito, capítulo 1, verso 2, diz assim que existem pessoas que perderam a esperança da vida eterna. Irmãos, se você esperava de Deus
só o que você podia conseguir aqui, você vai ter que estar concorrendo com um Paulo que não existiu, né? Como o mais miserável dos homens. Eu digo que ele não existiu porque ele não foi. Ele disse, se eu estiver esperando de Deus apenas o que tem aqui nesse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se você também pensa assim, vai ter que concorrer com esse Paulo que não existiu. Não, mantenha firme a sua confissão diante de Deus. Vamos partir para o terceiro ponto da nossa reflexão, mas antes eu quero ver quem entrou mais aqui. Pablo, menino de Deus, moço de Deus, Pablo Mesquita, meu sobrinho querido. Deus te abençoe. Rosângela Alves também está ali. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre o tema Mantenha Firme a Sua Confissão. E nós estamos nos baseando no Salmo 27. E nós dissemos que uma maneira de manter firme a confissão no primeiro momento é encarar a realidade a partir daquilo que Deus é. E Deus é luz, Deus é salvação e Deus é fortaleza. E no segundo momento, nós dissemos que uma das maneiras de manter firme a nossa confissão é morar na casa do Pai. E morar na casa do Pai, acabamos de chegar à conclusão de que não é morar na igreja, não é estar na igreja, mas é ser igreja e ter uma perspectiva de vida além dessa e viver a contemplação de quem Deus é. Se permitir viver a contemplação da bondade de Deus. E em terceiro lugar, o verso 14 nos dá uma mensagem linda, quando o salmista, depois de tudo que escreve, no verso 13, ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o verso 14 ele diz, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Que lindo. Veja bem, se você quer manter firme sua confissão, exercite-se na dependência de Deus. Uma das características do homem de nosso tempo é a independência. O homem sem Deus, ele sempre buscará a independência. Foi assim no Jardim do Éden. Foi assim durante a história e será até o fim. Todos buscam independência, mas se você quer manter firme sua confissão, quer manter comunhão com Deus, exercite dependência. Veja o que Davi diz. Primeiro, ele nos dá uma aula aqui de que os mais ortodoxos, mais cri-cris, vão dizer, não, isso pode ser um positivismo, eu não sei se é, mas eu sei que funciona. Ele dá uma aula dizendo assim, olha, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deixa eu dizer para você, que aqui, nesse contexto em que ele vivia, sei não, viu? Não era muito para estar tão animado, não. Se você conhece a história, você sabe que ele era muito fraco em detrimento àqueles que estavam perseguindo. Como hoje, nós somos fraquinhos, o mundo inteiro, as nações mais ricas, como na Europa, as mais ricas em tecnologia, como Estados Unidos, como a própria China, os países mais desenvolvidos politicamente, recursos financeiros, intelectuais, tecnológicos, e ninguém dá conta desse serzinho que nem vivo é, que é só uma molécula de proteína que precisa de um corpo vivo para se desenvolver, um retrovírus. Mas deixa eu lhe dizer, Davi, com um inimigo tão forte quanto, ele vai dizer, eu creio que verei a bondade do Senhor. Você precisa declarar isso. Parar de estar murmurando, de estar se preocupando com o coronavírus. Meu Deus, se você morrer de coronavírus, você vai para o céu. Você vai viver para Deus, em Deus, no seio de Abraão. Não quer ir agora? Tá certo.
É normal. Eu também tenho umas coisinhas para fazer, mas se Deus nos chama, nós vamos dormir no Senhor. Agora, enquanto estivermos aqui, precisamos manter firme nossa confissão da melhor maneira possível. E uma das maneiras é proclamar com a boca que nós acreditamos, que nós cremos na bondade do Senhor. E ele diz mais, e aí é a parte mais linda desse texto. Ele diz assim: espere no Senhor. Ele não estava dizendo isso para as pessoas. Ele estava dizendo para ele, irmãos. É como, no outro momento, quando o salmista diz: espera minha alma no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Está dizendo para si mesmo: olha, espere no Senhor. No Salmo 130, verso 5, ele diz: a minha alma o aguarda. A minha alma aguarda o Senhor. É dizer para a própria alma, é trabalhar. Lembra que eu falei? Fique em casa de Deus. E quem é a casa de Deus? Você. Não saia de si, não se perca. Cuide de você, cuide daí de dentro. Diga para a sua alma: alma, eu ainda vou louvar o Senhor. Alma, espere no Senhor, exercite isso. Porque quando você exercita isso, ocorrem pelo menos 3 coisas lindas aqui. Primeiro, você se anima. É porque o que tem de gente desanimada, meu Deus do céu. Ai, eu desanimo todo. Mas se você crê, se você espera no Senhor, você se anima, você cria nova vontade, novo ânimos, não é? Segundo, você fortifica seu coração. E se você fortifica seu coração, a Bíblia diz assim que a gente, de tudo que tem que guardar o nosso coração, porque dele fluem os rios de vida. Tem que guardar seu coração, meu filho, minha filha. Tem que guardar seu coração. Não pode estar enchendo o coração de qualquer lixo, do que você ouve e vê, não. Mantenha firme sua confissão e, por fim, gera um ciclo de esperar no Senhor. Espera, pois, no Senhor. É um ciclo lindo da parte de Deus. O desejo do meu coração é que o Senhor, à luz dessa palavra, que é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, à luz dessa palavra, você entenda que a mensagem do Senhor para você, para mim, essa semana é: filho, filha, mantenha firme sua confissão. Mantenha firme. Quem prometeu é fiel. Mantenha firme. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre nós. Que o Senhor nos conduza em triunfo nessa semana. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos onde quer que você esteja e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos cada uma dessas pessoas que agora me ouve e te peço, Deus, que a tua boa mão seja sobre elas, que o Senhor as santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que toda a fortaleza do Senhor esteja sobre suas histórias de vida, que o Senhor as esteja conduzindo em triunfo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor os abençoe. Quarta-feira nós vamos fazer uma live e convidamos os irmãos e as irmãs para participarem, para interagirem. O nosso contato também está no direct, então caso você precise de um aconselhamento, de um momento de oração, quiser conversar com a gente, entre em contato com a gente fala com você, ora com você, tá certo? Que o Senhor então nos abençoe nessa semana. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.